Graça e paz, meus amados irmãos. Mateus 24:36 diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Meus amados irmãos, esse texto de Mateus 24, versículo 36, talvez seja um dos textos mais mal compreendidos das Escrituras Sagradas. É muito normal hoje, nesses dias que precede o arrebatamento da igreja, quando você vai falar para a pessoa sobre a proximidade do arrebatamento, eles já lançam de cara esse versículo, Mateus 24:36, e ponto final. Eles não estão interessados em aprofundar no conhecimento das Escrituras. A gente vê teólogos, pessoas projetadas na mídia, a gente vê aí pessoas que são eruditas, pessoas que são aí mestrados em teologia, graduados, que citam esse versículo. O problema é que a Bíblia, ela não é ocidental, eles ocidentalizaram a Bíblia. A Bíblia, ela é judaica, meu amado. Se você não entender casamento judaico, se você não entender os costumes de Israel, a lei das primícias, se você não entender toda a tradição do povo judeu, jamais você irá entender Mateus 24:36. Aí as pessoas ficam aí dizendo que os pregadores do Maranata estão marcando data para o arrebatamento. Não, meus amados, ninguém está marcando data. Os pregadores estão mostrando as evidências do arrebatamento para esse ano de 2017. As evidências são muito claras. Só não entende quem não estuda o casamento judaico, quem nunca entendeu de doutrina heptamilenar, dos 120 jubileus, né? Quem não entende das culturas de Israel, quem não entende das colheitas de Israel, os costumes do povo judeu, vai ficar dizendo esse versículo toda a vida. São pessoas preguiçosas e desinteressadas em aprender o certo. A igreja evangélica, ela ocidentalizou a Bíblia e ensinou essa escatologia de seminário, que é uma escatologia básica. Então, por isso, eles sempre vão citar Mateus 24:36. Primeiro que você tem que analisar aqui é o seguinte: será que o Jesus que falou isso aqui foi o Jesus Deus ou o Jesus homem? É o primeiro ponto que você tem que analisar. Quando ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, foi o Jesus Deus ou o Jesus homem que disse? É lógico que quando Jesus falou isso aqui, ele estava falando isso aqui como homem. Mas hoje ele é Deus, Jesus é Deus, ele está assentado à destra da majestade, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então ele sabe da data sim. Outra coisa, que noiva é essa que não sabe da data do seu casamento? Eu nunca vi falar isso na minha vida, meu amado. Eu nunca vi dizer que uma noiva que está próxima a casar, que está pronta para ir para casar, ela não sabe da data do casamento. Isso é heresia pura. Citar esse versículo aqui sem conhecer um casamento judaico é heresia. O Senhor Jeová, ele não vai fazer nada sem revelar. Ele está nos revelando as profundezas das Escrituras. Jeremias 33, versículo 3. E Amós 3, versículo 7. Esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Jesus, ele falou isso aqui como homem. Mateus 24:36, Jesus falou como homem e não como Deus. Outro ponto, Jesus estava falando de um casamento judaico, meu amado. Você precisa de entender o casamento judaico. Pastores aí, vocês que são eruditos aí, que são teólogos, que são graduados em teologia, que acham que entendem escatologia, vocês entendem escatologia básica, mas não a revelada. Você tem que estudar o casamento judaico. Eu até aconselho os irmãos que querem aprender esse texto de Mateus 24:36, entre no canal Palavra que Ensina, lá o irmão dá um show de ensino sobre Mateus 24:36. Você precisa de aprender, meu irmão, o casamento judaico.
Entre no canal Palavra que Ensina e acha esse vídeo lá que ele explica sobre Mateus 24:36 muito melhor do que eu. Eu estou aqui fazendo um resumão para você. Jesus estava falando em Mateus 24:36 de um casamento judaico. Ele era judeu, Jesus é judeu. Jesus é judeu, e como judeu, ele está falando de um casamento judaico. Por isso que ele diz que só o pai sabia. Porque é só o pai do noivo judeu que sabe a data do casamento. E Jesus, como judeu, ele tinha que respeitar o costume do seu povo judeu. Por quê? Porque os fariseus, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa para o acusá-lo. Então, por isso que ele fala, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. Ele estava falando de um casamento judaico que o noivo judeu não sabia. Era só o pai do noivo que autorizava a data do casamento. Outra coisa, Jesus estava falando de quê? Que estava falando de uma festa de trombetas. É a única festa em Israel que é comemorada na lua nova. E não dá para saber quando aparece o primeiro sinal da lua nova. Então as pessoas tinham que ficar em vigilância no céu. O sumo sacerdote, ele tinha que vigiar o céu. Quando aparecesse ali o primeiro vestígio de uma lua nova, era mandado tocar as trombetas. A trombeta de número 1 era tocada ali no início, no primeiro vestígio de uma lua nova. E a trombeta de número 100 era tocada no pôr do sol, no último dia da festa de trombeta. E essa festa era marcada de 1 a 2 dias, conforme o ensino do irmão do canal Palavra que Ensina. Então, meu amado, se você realmente não quer ficar perdido no tempo, você tem que entender isso. Você não pode ficar nessa aí não, meu irmão. Se você ficar nessa aí, é daquele dia e hora, ninguém sabe, você fica estacionado aí, meu irmão, e não se aprofunda em uma escatologia profunda. Nós estamos ensinando escatologia revelada nesses últimos dias, não é escatologia de seminário, não. O que é escatologia de seminário? É aquela escatologia básica que você aprende, que eu aprendi em um curso teológico. Que Jesus vai voltar, que a vinda de Jesus é em 2 fases, que vai ter a grande tribulação, o governo da besta, depois Jesus volta em Jerusalém. Isso aí é uma escatologia básica. Agora nós precisamos de entender a escatologia profunda. Jesus está voltando, e por que ele está voltando? Exatamente, meus amados, Jesus está voltando porque o tempo acabou, meus irmãos. Você precisa de entender o 120 de jubileu. Você precisa de entender a semana da criação, a doutrina heptamilenar. Se você não entender isso, você vai ficar a ver navios. Você precisa de aprender a figueira. A parábola da figueira é Israel. Israel é a figueira. São de 70 a 80 anos. O tempo de uma geração. Jesus disse que não passa a geração. Então não adianta aí esses doutores aí da internet, esses graduados e mestrados aí em teologia, ficar aí adiantando aí a volta de Jesus para daqui 20, 30, 40, 7 anos de avivamento. Isso não existe. Jesus, ele não vai vir buscar a igreja em tempo de avivamento. Isso é heresia. A fase do arrebatamento é a fase de Laodiceia. Jesus vem nessa fase apostata de Laodiceia arrebatar um remanescente fiel de Filadélfia. Então essa história de avivamento não existe isso. Você tem que estudar o Apocalipse, meu irmão. A última fase da igreja é Laodiceia, não há avivamento. No arrebatamento ele vem numa fase de apostasia, que é justamente o tempo que nós estamos vivendo. Se você não entender a parábola da figueira, você vai ficar a ver navios. Você precisa de entender a parábola da figueira. Você precisa de entender o casamento judaico. Você precisa de entender as festas judaicas, as 7 festas do Senhor. E ele vai vir cumprir a 5ª festa, que é a festa de trombeta. Ele vai vir para cumprir o arrebatamento. Ele virá para o arrebatamento em uma festa de trombeta. E nós cremos que pode ser nessa, porque as evidências são muito fortes. Ninguém está marcando data, como eles estão dizendo na internet. Ninguém está marcando data. As evidências do arrebatamento acontecer nesta festa de trombeta são muito claras. Precisamos de estudar Israel, precisamos de olhar para a figueira, precisamos de estudar as festas judaicas.
Precisamos de estudar a lei das primícias, a lei das colheitas de Israel. Precisamos de estudar as tradições judaicas para nós entendermos o tempo. Senão nós vamos ficar sempre lançando esse versículo, Mateus 24, 36. É sempre o que você ouve na boca dos crentes. Eu tenho 30 anos na igreja evangélica, só escuto isso. Você vai falar de escatologia para a pessoa, Mateus 24, 36 é a resposta. Pessoas desinteressadas, preguiçosas, que não querem aprofundar em um ensino escatológico revelado. Até doutores na internet citam esse versículo. Isso é uma vergonha. Um doutor em escatologia, que estuda grego e hebraico, que é graduado em teologia, citar esse versículo de Mateus 24, 36, meu irmão. Você precisa de aprender os costumes de Israel. Infelizmente, quem cita esse versículo não entende nada de Israel. Quem cita esse versículo de Mateus 24, 36, não entende o casamento judaico, não entende as festas judaicas, não entende a parábola da figueira, não entende a doutrina épica, milenar, não entende as tradições judaicas, não entende a lei das primícias, aí fica batendo de frente aí, contestando quem está ensinando o Maranata e a proximidade do arrebatamento. Infelizmente, esses teólogos não entendem nada de Israel. Eles não entendem da parábola da figueira. Aí fica aí colocando essa descrença no coração do povo. E nós sabemos muito bem que o tempo acabou, meus irmãos. Nós estamos em contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. Amém, meus amados? Então vamos estudar as escrituras, vamos correr atrás das informações. Entra aí no YouTube aí, meu amado. Pega aí o canal Palavra que Ensina. Veja por que Jesus falou isso, Mateus 24, 36. O irmão deu um show de ensino ali, meus irmãos. Mas as pessoas não querem saber de ouvir a gente, porque nós não é projetado na mídia, nós não é famoso. Tanto faz eu, como o irmão do Palavra que Ensina, outros pregadores, no Almir, do Herdeiro de Deus. Né? Nós não somos projetados na mídia, aí o povo só quer ouvir doutor, e esses doutor, eles não entendem de casamento judaico não, meu irmão, eles não entendem nada de Israel, eles não entendem nada de figueira, mas o povo é gado alienado, gosta de ver esses homens famosos aí na internet, e fica aí a ver navios aí, as coisas ocultas da Bíblia, elas são reveladas ao povo pequeno. Deus está revelando para o povo pequeno. Deus não está revelando essas coisas para o povo grandão, não. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha com gente arrogante e nem com gente soberbo. Ele só se revela aos humildes. O próprio Jesus disse que nos últimos dias ele ia revelar essas coisas somente aos humildes. Tem muito grandão aí que se acha aí superior a Paulo, superior a Jesus, acha que é o dono da verdade, acha que ele está acima de toda a verdade e só ele que é o dono da verdade, tipo um cacique. E não é assim. Olha, irmão, olha quem era Paulo. Paulo era doutor, Paulo era erudito. Paulo era criado aos pés de Gamaliel. E o que é que Paulo diz? O nosso conhecimento é em parte. Ninguém está acima da verdade. Jesus é a verdade. Então nós temos que ter humildade para aprender. Quem não tem a humildade para aprender sempre vai estar citando Mateus 24, 36. E eu quero deixar bem claro nesse áudio, ninguém está marcando data do arrebatamento. Nós estamos mostrando as evidências para esse ano de 2017. Tanto faz eu, como o irmão Scott Crack, o irmão Steve Cicolante, o irmão Almir do Herdeiro de Deus, o Hélio Giroto, o Palavra que Ensina, o Rodrigo de Lemos, né? Tantos outros pregadores que estão falando da iminência, da possibilidade do arrebatamento ser na festa de trombeta, mas ninguém está marcando data, ninguém está marcando. Nós estamos mostrando as evidências, são muito evidentes, são muito claras as evidências, que Jesus pode voltar nessa festa de trombetas. Amém, meus amados? Seja bereanos. Vamos pesquisar, vamos correr atrás das informações. Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça e a vitória, em nome de Jesus. Era só o pai do noivo que autorizava a data do casamento. Outra coisa, Jesus estava falando de quê aqui? Estava falando de uma festa de trombetas. É a única festa em Israel que é comemorada na lua nova. E não dá para saber quando aparece o primeiro sinal da lua nova. Então as pessoas tinham que ficar em vigilância no céu.
O sumo sacerdote, ele tinha que vigiar o céu. Quando aparecesse ali o primeiro vestígio de uma lua nova, era mandado tocar as trombetas. A trombeta de número 1 era tocada ali no início, no primeiro vestígio de uma lua nova. E a trombeta de número 100 era tocada no pôr do sol, no último dia da festa de trombeta. E essa festa ela era marcada de 1 a 2 dias, conforme o ensino do irmão do canal Palavra que Ensina. Então, meu amado, se você realmente não quer ficar perdido no tempo, você tem que entender isso. Você não pode ficar nessa aí não, meu irmão. Se você ficar nessa aí, é daquele dia e hora, ninguém sabe. Você fica estacionado aí, meu irmão, e não se aprofunda em uma escatologia profunda. Nós estamos ensinando escatologia revelada nesses últimos dias. Não é escatologia de seminário, não. O que é escatologia de seminário? É aquela escatologia básica que você aprende, que eu aprendi em um curso teológico. Que Jesus vai voltar, que a vinda de Jesus é em 2 fases, que vai ter a grande tribulação, o governo da besta, depois Jesus volta em Jerusalém. Isso aí é uma escatologia básica. Agora nós precisamos de entender a escatologia profunda. Jesus está voltando. E por que ele está voltando? Exatamente, meus amados, Jesus está voltando porque o tempo acabou, meus irmãos. Você precisa de entender o 120 jubileu. Você precisa de entender a semana da criação, a doutrina heptamilenar. Se você não, profundeza das escrituras, Jeremias 33, versículo 3, e Amós 3, versículo 7. Esse é o primeiro ponto que você tem que analisar. Jesus, ele falou isso aqui como homem. Mateus 24, 36, Jesus falou como homem e não como Deus. Outro ponto. Jesus estava falando de um casamento judaico, meu amado. Você precisa de entender o casamento judaico. Pastores aí, vocês que são eruditos aí, que são teólogos, que são graduados em teologia, que acham que entendem escatologia, vocês entendem escatologia básica, mas não a revelada. Você tem que estudar o casamento judaico. Eu até aconselho os irmãos que querem aprender esse texto de Mateus 24, 36, entre no canal Palavra que Ensina, lá o irmão dá um show de ensino sobre Mateus 24, 36. Você precisa de aprender, meu irmão, o casamento judaico. Entre no canal Palavra que Ensina e acha esse vídeo lá que ele explica sobre Mateus 24, 36, muito melhor do que eu. Eu estou aqui fazendo um resumão para você. Jesus estava falando em Mateus 24, 36 de um casamento judaico. Ele era judeu, Jesus é judeu. Jesus é judeu e como judeu, ele está falando de um casamento judaico. Por isso que ele diz que só o pai sabia. Porque é só o pai do noivo judeu que sabe a data do casamento. E Jesus, como judeu, ele tinha que respeitar o costume do seu povo judeu. Por quê? Porque os fariseus, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa para o acusá-lo. Então, por isso que ele fala, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente, meu pai. Ele estava falando de um casamento judaico que o noivo judeu não sabia. Heranças do arrebatamento para esse ano de 2017. As evidências são muito claras. Só não entende quem não estuda o casamento judaico, quem nunca entendeu de doutrina heptamilenar, dos 120 jubileus, né? Quem não entende das culturas de Israel, quem não entende das colheitas de Israel, os costumes do povo judeu, vai ficar dizendo esse versículo toda a vida. São pessoas preguiçosas e desinteressadas em aprender o certo. A igreja evangélica, ela ocidentalizou a Bíblia e ensinou essa escatologia de seminário, que é uma escatologia básica. Então, por isso, eles sempre vão citar Mateus 24, 36. Primeiro que você tem que analisar aqui é o seguinte: será que o Jesus que falou isso aqui foi o Jesus Deus ou o Jesus homem? É o primeiro ponto que você tem que analisar. Quando ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, foi o Jesus Deus ou o Jesus homem que disse? É lógico que quando Jesus falou isso aqui, ele estava falando isso aqui como homem. Mas hoje ele é Deus, Jesus é Deus, ele está assentado à destra da majestade
conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então ele sabe da data sim. Outra coisa, que noiva é essa que não sabe da data do seu casamento? Eu nunca vi falar isso na minha vida, meu amado. Eu nunca vi dizer que uma noiva que está próxima a casar, que está pronta para ir para casar, ela não sabe da data do casamento. Isso é heresia pura. Citar esse versículo aqui sem conhecer um casamento judaico é heresia. O Senhor Jeová, ele não vai fazer nada sem revelar. Ele está nos revelando. Ao entender isso, você vai ficar a ver navios. Você precisa de aprender a figueira. A parábola da figueira é Israel. Israel é a figueira. São de 70 a 80 anos. O tempo de uma geração. Jesus disse que não passa a geração. Então não adianta aí esses doutores aí da internet, esses graduados e mestrados aí em teologia, ficar aí adiantando aí a volta de Jesus para daqui 20, 30, 40, 7 anos de avivamento. Isso não existe. Jesus, ele não vai vir buscar a igreja em tempo de avivamento. Isso é heresia. A fase do arrebatamento é a fase de Laodiceia. Jesus vem nessa fase apostata de Laodiceia arrebatar um remanescente fiel de Filadélfia. Então essa história de avivamento, não existe isso. Você tem que estudar Apocalipse, meu irmão. A última fase da igreja é Laodiceia, não há avivamento. No arrebatamento ele vem numa fase de apostasia, que é justamente o tempo que nós estamos vivendo. Se você não entender a parábola da figueira, você vai ficar a ver navios. Você precisa de entender a parábola da figueira. Você precisa de entender o casamento judaico. Você precisa de entender as festas judaicas, as 7 festas do Senhor. E ele vai vir cumprir a 5ª festa, que é a festa de trombeta. Ele vai vir para cumprir o arrebatamento. Ele virá para o arrebatamento em uma festa de trombeta. E nós cremos que pode ser nessa, porque as evidências são muito fortes. Ninguém está marcando data, como eles estão dizendo na internet. Ninguém está marcando data. As evidências do arrebatamento acontecer nesta festa de trombeta são muito claras. Precisamos de estudar Israel, precisamos de olhar para a figueira, precisamos de estudar as festas judaicas. Graça e paz, meus amados irmãos. Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Meus amados irmãos, esse texto de Mateus 24, versículo 36, talvez seja um dos textos mais mal compreendidos das Escrituras Sagradas. É muito normal hoje, nesses dias que precede o arrebatamento da igreja, quando você vai falar para a pessoa sobre a proximidade do arrebatamento, eles já lançam de cara esse versículo, Mateus 24, 36, e ponto final. Eles não estão interessados em aprofundar no conhecimento das Escrituras. A gente vê teólogos, pessoas projetadas na mídia, a gente vê aí pessoas que são eruditas, pessoas que são aí mestrados em teologia, graduados, que citam esse versículo. O problema é que a Bíblia, ela não é ocidental, eles ocidentalizaram a Bíblia. A Bíblia, ela é judaica, meu amado. Se você não entender casamento judaico, se você não entender os costumes de Israel, a lei das primícias, se você não entender toda a tradição do povo judeu, jamais você irá entender Mateus 24, 36. Aí as pessoas ficam aí dizendo que os pregadores do Maranata estão marcando data para o arrebatamento. Não, meus amados, ninguém está marcando data. Os pregadores estão mostrando as evidências